Storytelling e sua carreira. O que tem a ver storytelling com tudo isso? O que é storytelling? Eu gosto muito de storytelling, né? Vou falar para vocês mais sobre isso. Fui professor da pós-graduação da Estácio na matéria de storytelling. Então eu adoro, sou apaixonado por ouvir histórias, por contar histórias. Eu sou da área de comunicação por formação, né? Tenho um MBA também em comunicação, né? Sou professor de MBA de comunicação na Estácio, né? De matérias específicas, né? Quando eles precisam. Então, assim, eu sou apaixonado por comunicação e por storytelling e tem tudo a ver com a sua carreira, você que está me ouvindo aqui. Vocês já viram The Office, aquele seriado? Para quem gosta de trabalho, de coisa de carreira, adora The Office, né? BJ Novak, ele fala o seguinte: quando você usa a criatividade para criar algo que ama, esse amor vai te fazer se adaptar a todas as barreiras que possam surgir. Ame antes, ajuste no caminho. E ele estava falando o seguinte: criar uma sketch pro The Office, criar um episódio legal, se apaixonar por aquela história que está sendo contada, e quando alguém falar, cara, acho que não vai dar certo isso, eu acho que tem uma pedra ali que a gente pode, no caminho que a gente pode tirar, eu acho que isso daqui a gente pode ajustar, e tu ama tanto aquela história, tu é tão apaixonado por aquela história que, beleza, tu ajusta no caminho, tu ouve feedbacks de outro e vai ajustando, certo? E eu pergunto pra você, você ama a sua própria história? Você tem tesão, assim, as pessoas veem um brilho no olho quando você conta sobre as histórias de carreira, as experiências que você teve, onde é que você quer chegar? Existe, assim, um tesão sobre isso? Né? Se não existe tanto, ou se você acha que existe, mas você é travado, fica meio nervoso em processo seletivo, agora a gente fala sobre isso. E eu pergunto para você, qual é a sua história? Desde a época das cavernas, os homens, as mulheres contavam histórias sobre caças, sobre coisas que aconteceram, e aí ao longo do caminho a gente começa esse processo realmente de jornada dentro da história e a comunicação nasce. A gente conta a história há muito tempo. O livro Sapiens, que eu gosto muito, ele fala muito que até muitas vezes a fofoca foi um dos primeiros pontos de contar histórias que a gente realmente trazia, pô, aquele pessoal do povoado ali do lado, ó, estão fazendo uma coisa nada a ver e tal. A fofoca foi um dos primeiros pontos onde a galera começou a se unir para conversar. É muito legal também o livro Sapiens para a gente estudar o ser humano. Qual é a sua história? Esse cara, o Gregory Berns, que eu usei muito de exemplo para a minha aula de storytelling, esse slide eu roubei de lá, tá? Uma pessoa pode ter a melhor ideia do mundo, totalmente original e inovadora, mas se ela não for capaz de convencer as outras pessoas, se vender, que eu falei para vocês, né? A ideia não terá nenhuma importância. Olha que legal. Como é que você está se vendendo? Como é que você se vende para fazer o negócio acontecer? Certo? Storytelling. Vamos lá, para conceitos. Story significa história e telling, contar. Mais que uma mera narrativa, storytelling é a arte de contar histórias, usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Eu adoro Steve Jobs, sou apaixonado pelo cara. Tenho livros, vi palestras, eu gosto da maneira que ele conta as coisas e ele trazia isso para lançar um produto novo da Apple e etc. Ele contava uma história muito bacana, ensaiava que nem um maluco para isso. Ah, não, o Steve Jobs tem o dom. Ele sempre falava, cara, inventava a história, ensaiava sei lá quantas vezes, centenas de vezes, para ficar exatamente encaixado. Para cortar, Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa de Minas Gerais, grande autor, né, poeta, prosa e poesia, ele sempre falava, sempre escreva com uma tesoura do lado. Você sempre vai cortar uma coisa que não está tão legal, né? Certo? Então, storytelling traz esse ponto. E um exemplo muito legal que eu dei até para meus alunos, o sistema solar. Se esses planetas, né, se toda essa galáxia, se os diferentes asteroides, estrelas, fossem contar a história do Sol, cada um ia contar de um jeito. Mercúrio ia falar, o Sol é, nossa senhora, o Sol ele, cara, faz tudo ficar quente pra caramba por aqui, não sei o que mais. E aí, Urano, conta um pouco mais sobre como é que é o Sol. O Sol é meio distante de mim, o Sol eu não sei, acho que ele não gosta muito de mim, ele fica muito distante para lá e para cá. E a Terra, como é que é? A Terra pode falar, opa,
Tem momentos aí para algumas regiões aí que o sol bate mais, outros bate menos, alguns países aqui, a outra colar, tem o inverno, tem o verão. Lá no nordeste do Brasil é bastante calor, lá no frio, né, na região sul é um pouco mais frio realmente, o sol fica com menos potência, tem menos poder sobre a gente. Gente, são historinhas, histórias diferentes sobre um mesmo sol. O sol é o story, deste exemplo que eu estou dando, e o telling da Terra, o telling de Urano, o telling de Vênus, de Saturno, de Netuno, de Marte, e aí vai. Olha que interessante, se você hoje conta a sua história como se fosse Júpiter, você pode mudar isso, escrever uma nova maneira de contar essa história a partir de Vênus, por exemplo, ao longo do caminho. Isso é muito interessante. E eu pergunto para vocês, como é que você quer contar a sua história aqui dentro de um processo seletivo, digamos assim? E tem esse ponto muito legal. Jorge seria um ótimo parafuso, mas o receio, pessoas falando isso, você não é capaz, até parece, você naquela empresa, não, até não sei o que, você postando no LinkedIn, fez dele um péssimo prego. Cuidado com o que você ouve ou com outras pessoas que desencorajam a sua caminhada dentro dessa carreira, dentro dessa jornada ao longo do caminho. E se encoraje, porque sim, a sua história tem relevância. A sua história é massa pra caramba. Você com certeza tem uma história legal dentro da sua carreira ou até histórias de vida que você queira compartilhar a seu favor, com o objetivo de conquistar a vaga que você quer ao longo do caminho, certo? Preste muita atenção nesse ponto aí.